Amém. Antes de você sentar, abra sua Bíblia no livro de Jonas, profeta Jonas, capítulo 2, versículo 1. Jonas, capítulo 2, versículo 1. Abra aí a sua Bíblia, você que a trouxe. Se não, acompanha no telão. Diz assim: E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. E disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da sepultura gritei, e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, a terra me cercou, encerrou para sempre com os seus ferrolhos, mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfaleci em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor, e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei, do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e esse vomitou a Jonas na terra seca. Feche os teus olhos, curva a sua cabeça. Pai, queremos te agradecer pelo privilégio de estarmos com os teus filhos. Mais uma vez, Senhor, oramos pedindo a tua unção, porque somos dependentes do teu Espírito Santo. Se o Senhor não falar, apenas palavras serão lançadas nessa noite, mas queremos ouvir a tua voz e queremos que o Senhor ministre no nosso coração, que o teu Espírito possa aplicar a tua palavra de forma impactante, tremenda e poderosa na nossa vida. Pai, nós oramos por todas as famílias presentes, por aqueles irmãos que estão em casa, aquelas famílias em casa, pelos irmãos que estão aqui presentes. Pai, coloque as tuas mãos sobre todos da sua igreja e os abençoe nesta noite em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Pode sentar agora. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. O que acontece quando Deus trata você? Alguma coisa acontece quando Deus trata os seus filhos. Então, nessa noite, a minha palavra vai ser dirigida para você que é filho de Deus, para você que é servo de Deus, para você que é crente, para você que entregou a sua vida para Jesus, você que um dia falou assim: Senhor, eu creio na obra da cruz, eu entrego a minha vida para o Senhor Jesus, porque eu creio naquilo que Ele fez por mim. Então, essa palavra é para você que já é filho de Deus, você que já está frequentando a comunidade cristã, você que já está numa célula, e também para você que é líder, ou você que é supervisor, até pastor da nossa igreja ou de qualquer outra igreja, não importa, mas essa palavra, ela é especificamente para você que entregou a sua vida para Jesus, que já é cristão. Você fala: pastor, e para mim, que eu não sou crente ainda, que estou aqui assistindo, participando do culto online ou mesmo presencial? Eu vou falar para você entregar a sua vida para Jesus, porque a palavra do Senhor diz que se com a tua boca confessares o Senhor Jesus como Senhor da tua vida e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A fé te leva a confessar o Senhor Jesus como Senhor da tua vida. Você pode dizer assim: mas eu acredito não é o suficiente. Você precisa crer na obra da cruz, porque se você simplesmente acreditar que Jesus foi um bom homem, que ele teve até boa intenção e morreu por você, uma boa intenção não é o suficiente. Você precisa entender que Ele morreu por você, porque Ele, sendo o próprio Deus, se entregou por cada um de nós para levar o nosso castigo sobre Ele e assim liberar sobre nós a nossa salvação. Somente assim podemos ser salvos, através de crer nele, mas crer aceitando a obra que Ele realizou e crendo
que Ele é o próprio Deus. Deu para entender isso? Não basta falarmos Deus, precisamos crer que Jesus é Deus. Tudo bem, meus irmãos? Amém? Então, se você não entregou a sua vida para Jesus, deve entregar a sua vida para Jesus. Então, presta atenção, Jonas, essa passagem de Jonas, do capítulo 1, o livro de Jonas é muito conhecido por causa daquele efeito do peixe, que ele vai parar na barriga do peixe. Então, isso todos conhecem, é uma das literaturas mais favoritas na arte cristã, nós sabemos disso. Já mencionei em outras ministrações aqui, que lá na Capela Sistina, Michelangelo colocou em destaque essa pintura acerca de Jonas e o peixe, e as pessoas ficam impressionadas por causa do tamanho do peixe que foi colocado lá, mas se esquecem justamente da transformação da história que aconteceu na vida de Jonas, e como também a história do Deus de Jonas, tudo aquilo que Deus fez. Então, as pessoas às vezes se atentam muito ao peixe, ao tamanho. Será que existe esse tamanho de peixe ainda? Será que é uma baleia? Será que é um monstro marinho? Então as pessoas ficam especulando, mas a verdade é o seguinte: a ênfase do livro de Jonas não recai sobre o peixe, mas recai sobre a transformação que o Deus eterno fez sobre a vida de Jonas. Tudo bem, meus irmãos? Amém? Então, não é uma questão do peixe, mas é a questão da transformação. Então, às vezes, nós somos líderes, e é justamente sobre isso que eu quero falar, porque hoje é Tadel também, porque somos uma igreja de líderes. Queira você sim, queira você não. Nós entendemos pelas Escrituras, que quem está fazendo cursão já está aprendendo sobre isso, que nós somos ministros de Cristo na terra. Não tem como falar assim, eu vou ficar em cima do muro, porque o muro é do diabo, lembre-se disso. Eu já contei essa historinha para vocês, que o muro nunca é de Deus. Deus nunca se divide, irmãos, Ele não aceita, Ele é um Deus zeloso. Você tem que ser dEle. Entendeu? Amém? Então, às vezes, os líderes passam problemas. As situações da vida, as circunstâncias da vida abatem a todos, e nós chamamos isso de provação. O que o dicionário diz que é provação? Provação é dificuldade, situação aflitiva ou sofrimento um sofrimento muito grande. O dicionário diz que provação é aquilo que põe à prova até a força moral, fé e convicções de alguém. Só para você ter uma ideia. Então, quando alguém está em provação, estamos dizendo que ele está passando por todas essas situações que o dicionário está mencionando. Muita dificuldade, muito problema, muita aflição. E nós não estamos livres disso. Nós não estamos livres de provação. Aqueles que acreditam que o crente não pode sofrer, aqueles que acreditam que o crente deve sofrer, aqueles que acreditam que o crente tem que ter dinheiro, outros acreditam que o crente tem que ser pobre. Há muitas divergências acerca disso, mas não é a nossa ênfase aqui. A nossa ênfase é aquilo que a Bíblia fala acerca de nós. E nós entendemos que o cristão, ele passa sim por provações, porque as provações às vezes tem alguns propósitos e objetivos na vida do cristão, e é sobre isso que nós vamos ver. E a Bíblia diz que no versículo 1, Jonas, então, já na barriga do peixe, ele faz uma oração. Lá dentro das entranhas do peixe, a Bíblia diz que ele orou ao Senhor. E essa oração é interessante, porque alguns comentários bíblicos dizem que essa oração teve tanta força quanto a oração de Ana lá em Samuel, 1 Samuel 2, quando Ana chorava diante do Senhor, pedindo um filho. E fala: Senhor, eu preciso de um filho. E ela chorava ao ponto de Eli, o profeta, o sacerdote, achar que ela estava embriagada. Então, a intensidade com que Ana orou, alguns comentaristas dizem que foi a mesma intensidade que Jonas também, lá nas entranhas do peixe, fez essa mesma oração. Uma oração de angústia, uma oração de que alguém que está sofrendo. Então, presta atenção, seja qual for o seu problema, se houver angústia, você pode ter certeza, desespero, você pode correr para o Senhor. Só que aqui acontecia um fato, porque Jonas estava indo para um caminho do qual Deus não queria que ele fosse, e onde
houve todo esse acontecido devido à desobediência de Jonas. Então, Jonas, entendemos ser ele um filho de Deus, um crente, um servo de Deus, um missionário, um pastor, um líder de célula, que às vezes, está com a vida muito boa e de repente ele acha que ele pode fazer o que ele quer da vida dele. O Senhor não é mais Senhor da sua vida. Ele tem momentos da vida dele que ele pensa assim, eu acho que eu mando em mim. Mais ou menos igual a história do filho pródigo, que é aquele filho que chega um momento da vida, no auge da sua juventude e da sua força, ele resolve então viver a sua vida. E ele fala, olha, eu estou disposto a viver a minha vida. Então, pai, me dá a parte da herança que me cabe, para eu ir embora e viver a minha vida. Tem muitos filhos de Deus que são exatamente assim. E eles acabam distorcendo a palavra de Deus em relação à sua vida. Então, o compromisso dele passa a ser pessoal, com seus próprios interesses e com seus próprios objetivos de vida. Só que nós nos esquecemos, irmãos, e quando entramos por esse caminho, nos esquecemos mesmo de que o autor da vida é o nosso Senhor. É Ele quem dá vida e Ele é quem tira a vida, e Ele é o governo sobre nós. Quando você entregou a sua vida para Ele, quando você aceitou a obra da cruz, você disse para Ele, a partir de hoje, Senhor, eu não sou mais escravo do pecado, eu estou liberto do pecado e agora eu sou servo do Senhor. Servo do Senhor quer dizer, agora eu sou livre, porque até então eu era escravo do pecado, mas agora eu sou livre, eu tenho o poder de decisão, de falar assim, eu não quero mais o pecado, agora eu quero ser do Senhor. Então você escolheu voluntariamente servir ao Senhor. O Senhor te fez uma proposta de amor e você resolveu casar com Ele. E a partir desse momento, então, você é dele, e Ele passa a ser teu também. Lembra de aliança? É isso. Você é do Senhor a partir de então. Só que alguns ainda andam como pelo caminho do povo de Israel, que de vez em quando dava um branco e eles se esqueciam de que eles eram o povo de Deus e começavam a adorar outros deuses da sua época, da sua região. E aí Deus vinha para poder tratar com eles. Mas quando Deus corrige, é diferente do pai, da mãe, às vezes, que usa um pouco mais de violência. Deus não usa de violência conosco. Toda a correção de Deus tem um propósito. E é isso que eu quero falar com vocês. O que acontece quando Deus trata com você? Ele te joga no inferno? Ele pega e te massacra? Tem pessoas que acham que sim. Tem pessoas que acreditam que Deus é um Deus ruim, maligno, que você entrega a sua vida para Ele hoje e você está perdido. Porque se você pisar fora da linha, você está no inferno. E isso é uma mentira, porque Deus é um Deus bondoso, entendeu? Não tem como Deus abraçou você como filho e depois Ele te rejeitar, não sendo mais filho dele, a não ser que você não se entregou para Ele, simplesmente virou um religioso, está dentro de uma igreja feita de paredes aqui. Entendeu? A não ser que você está aqui dentro, mas não foi transformado, não entregou a sua vida para Ele. Agora, se você entregou a sua vida para Ele, você é filho dEle, e sendo filho dEle, não é porque, de repente, você resolveu viver a sua vida, que Deus esquece de você, ou vai te lançar no inferno. Pelo contrário, Ele vai te corrigir. Mas o que acontece quando Deus resolve tratar com você? Quando você se esquece dEle? Quando você fala assim, eu não vou mais investir meu dinheiro na sua obra. O que acontece com você? Você fica pobre, miserável, vai perder tudo, é isso que acontece? O que acontece quando você fala assim, eu não quero mais minha liderança? Deus vai se voltar contra você, é isso? O que acontece, irmão? É importante sabermos disso. Isso é algo profundo, porque precisamos ter consciência acerca dessas coisas. O que acontece, eu como filho de Deus, me desviar? Como que Deus trata comigo? Como que as coisas acontecem na minha vida? Foi que era exatamente o que estava acontecendo com Jonas. Jonas, Deus falou para ele, você é meu servo. Amém, Senhor. Você vai liderar uma célula. Amém, Senhor. Ok, você vai liderar uma célula naquele lugar bem longe, que eu quero que você vá. Ah, não, aí também não, Senhor. Lá, o lugar lá é feio, não dá. Eu queria ter uma célula mais no centro, sabe? Não, eu quero você lá. E você, Jonas,
vai para lá. E ele pega um barquinho e vai para o lado oposto da onde Deus falou que ele deveria ir. E agora? O que vai acontecer? Deus começa o tratamento com Jonas. O barco quase vai a pique, ele é jogado no mar, você já sabe toda a história, vem um grande peixe e pega ele. E ele vai parar na barriga do peixe, nas entranhas do peixe. E ali nas entranhas, ele então ora ao Senhor. O que aconteceu a partir desse momento? É sobre isso que eu quero falar com você que é líder, com você que é membro da Igreja Batista Vida Plena, você que é crente, você que é filho de Deus, você que já exerce liderança ou não exerce liderança, que tem pretensões ou não tem pretensões. Eu quero falar para você que algumas coisas acontecem quando Deus resolve tratar com você, ok? Então, em primeiro lugar, quando Deus começa a tratar com você, que vem essas provações, como veio com Jonas, tem um propósito. E essas provações que levaram Jonas aí até as entranhas do peixe, essas provações levaram ele mais perto de Deus. Quando ele estava fora, ele não estava perto de Deus. Olha lá o versículo de número 2. Disse: na minha angústia eu clamei ao Senhor. Ele me respondeu. Do ventre da sepultura eu gritei, e tu ouviste a minha voz. Olha o versículo 7. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Quando foi que ele lembrou do Senhor? Quando a alma dele estava desfalecida. Então, e entrou a ti a minha oração. Então, em primeiro lugar, as provações, o tratamento de Deus, que muita gente acha que pode ser do diabo, às vezes o camarada é rebelde, e está passando por uma angústia por causa da sua rebelião, ele às vezes é insubmisso, ele às vezes é cheio de si, ele não se dobra, ele não tem uma vida que seja uma vida que glorifique o nome do Senhor. Deus quer alinhar ele, o Pai eterno quer alinhar a vida dele, e o Pai eterno vai alinhar para o bem dele, e o primeiro alinhamento é que quando a pessoa vai para uma aprovação, a aprovação não está matando Jonas aqui. A aprovação não está acabando com a vida de Jonas, apesar de parecer que isso iria acontecer. Trouxe Jonas mais perto do Senhor. Então, presta atenção, ele clamou, a Bíblia diz que ele gritou, não importa onde você esteja, não importa o tamanho do buraco que você esteja colocado, não importa, se você clamar, Deus irá te socorrer, mesmo que você não mereça. O Pai, ele vem em teu socorro. Lembra do filho pródigo que eu acabei de falar? A Bíblia diz que ele ficou anos fora, tempos fora, e ele gastou todo o dinheiro que o pai tinha dado para ele, foi com as prostitutas, rebelião, indisciplinado, praticou coisas terríveis, mas no dia que ele se lembrou do pai, ele falou: eu voltei com meu pai. O pai não o rejeitou, pelo contrário, a angústia da rebelião, tá? A angústia da rebelião trouxe ele para perto do Pai novamente. Então, mesmo não merecendo, o Senhor estará com você. Mesmo que você não mereça, Ele estará. É a graça de Deus revelada no livro de Jonas. É a bondade de Deus. O salmista diz que mesmo que eu me coloque, mesmo que eu vá para o vale da sombra da morte, o Senhor vai estar comigo lá. Sabe, meus irmãos? Então, mesmo que você esteja passando uma prova muito difícil, e talvez não foi por nada, a vida te levou para lá, e às vezes você pensa assim e você está passando por isso por alguma situação tua mesmo, e talvez seja, não importa, eu quero dizer para você que o Senhor está com você lá, porque a graça do Senhor nos alcança, te alcança, independente do teu merecimento. Quantos concordam comigo? Digam amém. Amém? Então, Jonas desobedeceu, mas mesmo assim, quando ele clamou ao Senhor, a Bíblia diz que o Senhor veio em socorro dele. Não é bom demais vivermos debaixo da graça, da bondade? Não é bom demais ser filhos? Porque numa situação assim, nós temos como clamar. Numa situação que você estiver dentro da barriga de um peixe, como Jonas estava, mesmo que você esteja dentro das entranhas de um peixe, você vai clamar e o Senhor vai te ouvir lá no fundo, lá no abismo,
Não é bom demais, irmãos? É a bondade de Deus. Se você se encontra assim, pode clamar. Se você acha que não merece, clama também, porque Deus, Ele é bondoso, o Senhor é bondoso, o Pai, Ele se lembra de você quando você clama. A Bíblia diz no versículo 7 que Jonas se lembrou, tá? E ele orou, e a Bíblia diz assim, que a oração dele subiu, entrou. Olha o versículo 7, diz, e entrou a ti a minha oração, Senhor. Quer dizer, foi aceita a oração da angústia é aceita pelo Senhor. A Bíblia diz que a tristeza pode, de repente, durar uma noite, a tempestade dura uma noite, mas a alegria, ela vem pelo amanhecer, sabe? A bonança vem, irmãos. Segundo lugar, você sabe que quando você está nas provas, nas lutas, e você pode estar passando por elas. Aqui nós estamos contando o caso de Jonas, desobediente, um filho rebelde, sabe? De repente você está passando por uma situação que está te angustiando e nem foi por causa disso. A própria vida trouxe isso para você. As circunstâncias da vida trouxe isso para você. Mas o que o Senhor quer é que você entenda que você está sujeito a isso e que, estando sujeito a isso, você pode clamar que Ele te ouve. Mas você vê, em segundo lugar, as provações também têm um objetivo. Elas aumentam o valor da tua fé. Olha o que o versículo 4, abre aí, o versículo 4 diz, lançado estou diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade, ou o santo templo. Isso quer dizer, quando perdemos a vida, ou quando estamos para perder a vida, ou quase perdemos a vida, é quando damos mais valor para ela, já percebeu? Quando você vai para um hospital, como muitos foram para o hospital nessa pandemia, estiveram lá, eu tenho certeza, o maior desejo deles era poder estar em casa. Não era ter riqueza, não era ter muito dinheiro, não era ter condições nenhuma, era simplesmente viver, ter saúde para trabalhar, conquistar tudo de novo e continuar lutando pela vida. Por quê? A vida, ela tem muito mais valor quando você está para perdê-la. Então, o Jonas, a Bíblia diz que ele sentiu saudade do Senhor. Ele deu valor ao Senhor, pois ele tinha deixado o Senhor. Ele tinha deixado a casa do Senhor. Ele falou, poxa, que saudade que eu tenho do Senhor. Que saudade. E depois que ele saiu lá das entranhas do peixe, ele foi um outro homem, porque a provação gerou nele uma saudade do Senhor. Você nunca percebeu isso? Quando você fica um tempo, se você é crente, se você é filho de Deus, é impossível você não sentir saudade nesses 3 meses que ficamos sem estar presentes aqui, sentir saudade de estar com os irmãos, saudade de estar na cela, impossível. Não tem como não ter saudade de estarmos juntos, de glorificarmos o Senhor juntos, vamos morar no céu juntos. Dá saudade, irmão, dá saudade de poder rever os irmãos, mesmo aqueles irmãos mais mala sem alça, aqueles irmãos mais chatos. Você fala, que saudade que eu tenho daquele irmão, né? Aqueles irmãozinhos, sabe? Você fala, poxa, eu queria poder dar um abraço nos irmãos. Você não tem saudade de abraçar os irmãos? Quem tem saudade de dar um abraço? Eu tenho saudade de abraçar os irmãos e falar com os irmãos, sabe? Poder falar com vocês abertamente, sem a máscara, e poder estar junto com você. É saudade. A provação, no caso de Jonas, trouxe saudade. Quando você está angustiado, você tem saudade do Senhor. Talvez algumas pessoas, num momento de provação, ali de momento de aflição, não lembra. Jonas não lembrou do Senhor assim. Passou todo um período dentro do barco, o barco chacoalhando para lá, para cá, ele indiferente quanto à presença do Senhor. Ele foi lembrar do Senhor quando ele estava mesmo nas profundezas. Tem gente que, às vezes, não sente tanta saudade no início, mas o tempo vai passando, você sente saudade. Quantas vezes eu viajei, o Paulo e a Débora eram pequenininhos, eu viajava muito, e às vezes ficava uma semana, 10 dias fora de casa, trabalhando fora, e lá eu sentia saudade de voltar para casa. E às vezes voltar para casa, sentava lá, conversava, batia papo, amanhã já estava correndo para lá, já dava uns tapas em um e outro, a gente já estava, né, aquela rotina normal da família. Mas quando se separava, sentia saudade. Você não sente saudade da tua esposa quando você está fora? Você não sente saudade do teu marido quando ele está fora? Não sente saudade?
dos amigos, sente saudade. Jonas sentiu saudade do Senhor, o maior amigo era o Senhor. E ele sentiu saudade do Senhor. O filho pródigo que foi embora, que eu citei, lá distante, ele sentiu saudade do pai, da casa do pai. Ele falou, eu preciso voltar para a casa do meu pai. Amém? Terceiro lugar, as provações, essas situações, talvez você esteja passando, que para muita gente, provação é para separar da igreja, muita gente aproveita o momento de tribulação, de angústia, para, sabe, abandonar a fé. Eu fico pensando, né, irmãos, eu fico pensando comigo mesmo. Os discípulos, os cristãos do primeiro século, foram lançados para os leões. Quantos servos de Deus morreram enterrados vivos? Quantos, né, foram decapitados, cerrados ao meio, diz as Escrituras? Pensa, eu já contei uma história aqui de um casal missionário com 2 filhos, que na época da cortina de ferro na Tchecoslováquia, tem um livro sobre a cortina de ferro, e então pegaram ele era pastor de uma determinada igreja, pegaram ele com a família e levaram para um lugar, abriram uma cova e falaram para ele o seguinte: se você negar a sua fé, não tem problema nenhum, você não precisa morrer. Você acha que Deus quer que você morra? Você não precisa morrer. Deus quer o melhor para você. Então, se você simplesmente negar aqui a tua fé diante de todos, falar, olha, na verdade, Cristo não é Deus, não tem problema. Você vai embora para sua casa, pega a sua esposa, pega os seus filhos e vai embora para sua casa. Mas a Bíblia diz que aquele pastor então falou, não, eu não vou negar o nome do Senhor Jesus. E lançaram ele, a esposa e os 2 filhos na cova. Falou, você tem uma oportunidade de poder negar a tua fé e poder continuar vivo, não tem nenhum problema, nós te liberamos. E ele falou, nós não negamos. E nisso, a esposa já grudou nele, as crianças começaram a chorar, né? E aí ele olhou para o lado, olhou para o outro, e agora? Conta a biografia que ele fez com que as crianças parassem de chorar e falou assim, daqui a pouco nós vamos nos encontrar lá na eternidade com o Senhor. E conta, então, que eles começaram a cantar um hino, e os soldados os enterraram vivos, irmãos. E eu fico pensando na angústia da nossa vida hoje. As pessoas deixam a fé, deixam liderança, deixam por angústias da vida, irmão. Angústia da vida, nem estão pedindo a tua cabeça, nem estão falando para você, se você negar a tua fé, você morre. Não, nem isso. A nossa vida não está colocada em xeque. São provações da vida, e às vezes nos afastam de grandes obras que o Senhor tem para nós, sabe? Então, as provações não somente te trazem mais perto do Senhor, mas elas aumentam o valor da tua fé. E não somente isso, as provações mostram que você é frágil mesmo. Ele diz lá no versículo 5, no versículo 6, que ele estava morto, mas o Senhor o trouxe de volta à vida. Isso quer dizer, é a nossa condição quando nos afastamos do Senhor. Todas as pessoas que se afastam do Senhor estão mortas, estão indo para a morte, para o buraco, para a sepultura, para a terra abaixo, como ele diz, preso, afundado. O filho pródigo, que eu tomei como base aqui para vocês, ele foi embora, empobreceu. Todas as pessoas que se distanciam da casa do seu pai empobrecem, estão indo para a sepultura. Se você está pensando em desviar, se você está pensando em abandonar a tua fé, se você está querendo abandonar a tua convicção, não se esqueça do que eu vou te falar. Daqui a uns anos você vai estar empobrecido espiritualmente, materialmente. Isso não é praga, viu, irmãos? Isso daqui é a palavra do Senhor, porque você enriquece quando você está próximo do Senhor. Se você está distante, você empobrece, porque a nossa riqueza consiste em estar nele. Amém? Quantos concordam? Então, a mesma condição é do homem sem Deus, morto. A pessoa que ele resiste ao Senhor, que ele não quer entregar a vida para Jesus, ele não está doente. Eu vou falar para você, ele está morto. Ele não está com uma ferida, ele está morto, definitivamente morto. Então,
as provações, quando vêm, é para mostrar para você que você é frágil e que você é dependente dele, você é dependente do Senhor. Quer ver mais uma coisa? As provações geram não somente essa questão de você se aproximar mais de Deus, como Jonas falou, eu estava lá na angústia, o Senhor, lembrei do Senhor. Não somente de dar mais valor à fé, que ele falou, Senhor, eu senti saudade do Senhor. Não somente a questão de mostrar para mim que a minha condição é humana e que eu preciso da vida do Deus eterno, mas também gera em mim lembranças dos meus votos, dos meus compromissos que eu assumi com o Senhor. Já teve uma época, eu lembro, eu era criança, nós íamos na vendinha em frente, pegar pão. Então, minha mãe falava, vai lá. Quem é dessa época? Amém. Tem uns que... Quando eu comecei a igreja, eu perguntava certas coisas, a maioria levantava a mão hoje. E eu lembro, tinha 5, 6, 7 anos, talvez minha mãe deve estar assistindo isso, e ela falava assim, vai lá, no seu Avelino, e pega pão lá. E eu tinha uma caderneta. Você é dessa época? E você ia lá é um bar, onde vendia pão, uma mercearia. E nós íamos lá, eu ia lá como criança, 7 anos, dava a caderneta, pegava o pão, pegava o leite, e ele ia lá, anotava. No final do mês, minha mãe recebia o pagamento dela, ia lá, pagava, nunca teve problema. As pessoas tinham palavra. Aquilo que elas falavam, elas honravam. Teve uma época que o ser humano já teve pessoas, deveria ter pessoas malignas também, mas a palavra valia muito. Há muitas pessoas que assumem compromissos com Deus e abandonam no meio do caminho. A Bíblia diz que o Jonas tinha feito uma promessa para o Senhor, e ele não tinha cumprido. Na provação, olha o que ele fala lá na parte A do versículo 9. Coloca aí. Eu te oferecerei sacrifício com voz de agradecimento. O que eu votei, o que ele falou? Pagarei. Então, nunca votes, diz o Senhor. Mas se votar, não tardes em cumprir. A aprovação gera essa questão de você querer levantar novamente, Senhor, olha, se o Senhor me abençoar, se o Senhor fizer isso, Senhor, se o Senhor me tirar dessa luta, eu não vou te deixar. Lembra? Quantos votos você fez para o Senhor? Quantas vezes você falou assim, Senhor, eu nunca vou abandonar, Senhor. Senhor, eu lembro que nós fizemos aqui na igreja, quando nós compramos aqui, fizemos tijolinho, muitas pessoas cumpriram. Mas eu lembro que muitas pessoas não cumpriram o voto. Nós precisamos pagar as prestações por diversas vezes, outros irmãos que cobriam, porque pessoas que assumiram votos, compromissos, não cumpriam, sabe? Isso é muito ruim, porque na hora da aflição é que eu lembro, puxa vida, eu falei para o Senhor que ia fazer e nunca fiz. Então, presta atenção, provações geram votos de compromisso. Você vê que antes da aflição, Jonas, ele fazia o quê? Ele fugia de Deus. Agora, no versículo 9, diz que ele oferecia sacrifícios com ações de graça. Estava no peixe, irmão. Você está na angústia. Aí você fala, Senhor, eu vou cumprir meus votos. E não só esse. Ele começa, então, a louvar ao Senhor, oferecer sacrifícios de agradecimento ao Senhor. Antes era um crente fugitivo. Agora, um fiel devedor da graça e da misericórdia do Senhor. E você entende isso? Então, você está numa provação, mas a provação está te levando para mais perto do Senhor. Você percebeu que você começa a orar mais? Você vê que na hora da angústia, você lembra no início da pandemia, fizemos aqui 40 dias de oração todos os dias. Jejum, os irmãos estavam jejuando. Você percebe que na hora da provação, nós nos unimos mais. Algumas pessoas se distanciam, porque a Bíblia diz que tem que acontecer mesmo isso. Porque aquele que é justo, justifique-se ainda. Nos finais dos tempos vai ser assim. Aquele que é injusto, cometa a injustiça ainda. Aquele que é puro, purifique-se ainda. Aquele que é sujo, suja-se mais. E ele não está falando de pessoas não crentes, está falando de crentes. Está falando de filhos, está falando de pessoas que estão dentro da igreja. Então, as pessoas, na hora da aflição,
ela se aproxima mais. Aquele que é filho, a sua fé, ela é provada, ela se volta mais para o Senhor. Ele reconhece que ele é frágil mesmo. Ele passa a ter compromisso com o Senhor, começa a louvar ao Senhor, começa a cantar, começa a adorar o Senhor. Senhor, Tu és grande, eu não sou nada, mas o Senhor é tudo, sabe? Senhor, eu falei que eu vou ser líder, eu vou continuar sendo líder, Senhor, não vou abandonar. Ele prossegue, porque é um compromisso não com o homem, não com uma estrutura ideológica, não é com uma estrutura eclesiástica, mas é com o próprio Senhor. Há vidas envolvidas, há eternidade envolvida. O homem não pode tirar isso de mim. Quantos estão entendendo? Ok? Quer ver outra coisa importante? Eu tenho um tempinho ainda. As provações colocam a tua fé também no lugar certo. Olha que interessante, veja a parte B do versículo 9. Ele diz assim: a ti oferecerei sacrifício com voz de agradecimento, porque vou pagar, porque do Senhor vem a salvação. Colocou a fé dele na pessoa certa. Quantas pessoas, na hora da provação, na hora da angústia, o olhar dele não está no Senhor, está no peixe, está na situação, na circunstância. Olha, eu estou desempregado. Pode ver. Conversa com a pessoa que está passando necessidade. Não tenho nada. Olha aqui, olha como está a minha casa, olha como está a minha vida. O olhar dele, a fé dele, está colocado nas circunstâncias. Eu quero falar para você que a tua posição que você conquistou quando entregou a sua vida para Jesus continua a mesma. Ela é inalterada, ou ela não muda. Cristo comprou você para o Senhor. Você foi resgatado. A tua posição está lá em Deus, através de Cristo Jesus. Agora, a tua condição pode ser de diversas, pode ser N situações que você pode viver na vida, mas essas situações, elas nunca vão mexer na tua posição em Cristo. Você pode estar na angústia, mas você está posicionado em Deus, em Cristo. Você pode estar na provação, pode estar na barriga do peixe, mas a tua posição continua a mesma. Quantos entenderam? Diga amém. E aí, mas às vezes nós esquecemos de que a nossa posição continua a mesma e passamos a colocar a nossa fé nas pessoas, colocar a nossa fé nas circunstâncias, colocar a nossa fé naquilo que está acontecendo na nossa célula. Então a gente olha a nossa célula e às vezes fala: poxa, está vendo? Todo mundo abandonou. Aí começamos a acusar as pessoas, colocamos culpa nas pessoas por causa dos problemas que nós estamos passando. Passamos a colocar culpa nas pessoas por causa do fracasso da nossa liderança. Passamos a colocar culpa nas pessoas por causa dos problemas familiares. Então, a nossa fé passa a estar no lugar errado. Aí, Jonas, na hora que ele passa pela provação, como filho de Deus, ele falou: é do Senhor que vem minha salvação. É dele que vem, é saber que quem me livra é o Senhor. Quando vem as lutas, irmãos, não tem outra pessoa para você recorrer a não ser o Senhor. Coloca a tua fé nele. Tudo bem? Amém? Último lugar, só para a gente encerrar. As provações, elas te trazem para perto do Senhor, elas fazem você valorizar a tua fé. Esse é o propósito. As provações, elas vão mostrar que você é frágil, você é dependente do Senhor. As provações te fazem lembrar dos agradecimentos, dos votos que você tem com o Senhor. As provações também colocam a tua fé no lugar certo. Mas as provações, acima de tudo, ela te coloca e te prepara para você viver uma grande virada na tua vida e uma grande vitória. A Bíblia diz lá no versículo 10, veja lá o versículo 10, que depois de 9 versículos, Jonas falando com o Senhor, mostrando tudo o que estava acontecendo, no versículo 10, Deus então dá uma ordem. Falou, pois, ao Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra seca. Fica de pé em nome de Jesus. Versículo 10 diz que o peixe recebeu ordem para vomitar Jonas na terra. Quando você não recebe por merecimento, não tem nada a ver com isso. Você não recebe porque você está lá na provação.
Você está recebendo sem merecer. Jonas recebeu sem merecer. Mas houve transformação no coração dele. O tratamento deu certo. Será que o tratamento de Deus com você dá certo? Você é filho dele. Será que quando Deus trata com você, as coisas dão certo? O tratamento funciona? Vai funcionar com você? Porque é importante você ter essa consciência, você ter essa capacidade de entender que Deus é como um pai para nós. E o pai não fica ali só mimando o filho. O pai também direciona o filho, corrige quando precisa, chama atenção quando precisa. Agora tem uns bebezão espiritual que faz bico quando estão sendo tratados com o Senhor. Se você está aqui, porque Deus um dia tratou com você e te trouxe para cá. Se você está aqui, porque um dia você estava longe do Senhor, Ele te levou para o encontro, e ali você foi tocado pelo Senhor, e Ele falou, filho meu, dá-me o teu coração. E você entregou o seu coração para Ele. Você falou para Ele, Senhor, está aqui o meu coração. Deus tratou com você, e você veio correndo para Ele, porque você é filho. E talvez você, já sendo filho, já exerce liderança, está junto na comunidade da igreja, mas ainda acha que pode fazer o que quer. Aí o pai, às vezes, vai tratar com você. E, às vezes, a própria vida trata com você por causa das suas ações, atitudes. Porque, às vezes, você quer fazer o que você acha que deve fazer, esquecendo que você é crente. E a vida vai tratar com você. Então, pare de reclamar. Sabe? Aguenta o tratamento. Deus está tratando você. Está colocando você na posição que Ele quer. Ele com certeza vai mexer as águas, vai te salvar, você não vai morrer, você pode estar lá na angústia, lá na escuridão do ventre de um peixe, e talvez seja isso que você está passando, não sei, estou falando aqui, mas o meu clamor no meu espírito, é que o Espírito Santo esteja tocando no teu coração, que o Espírito Santo esteja falando para você, filho meu, dá-me o teu coração. Então, às vezes os remédios não são bons. Sabia que às vezes uma correção não é boa? Às vezes que uma palavra muito forte, às vezes não é boa. Nós queremos só, às vezes, receber boas palavras. Palavra de vitória. Palavra, sabe, de que você vai vencer. Que você vai ser o cara do universo. É isso. Mas, muitas vezes, a palavra do Senhor vem como exortação, admoestação, vem para corrigir, vem para poder falar para você, lembra quem você é. Você é filho de Deus, você é servo do Altíssimo, você tem que andar em conformidade com a sua palavra. Aí você acha que, não, eu estou debaixo da graça, a graça vai fluir sobre a tua vida. A graça, a bondade de Deus vai ser liberada sobre você, para você se arrepender, mas não para você fazer o que você quer. Às vezes a pessoa está dentro da igreja, está ouvindo falar, a pregação está sendo ministrada constantemente, e a pessoa fala, acho que não é para mim não, deve ser para o meu vizinho. Então ele vai lá, parece que não faz diferença nenhuma, entrega a célula, abandona as pessoas, aquelas que Deus confiou nas suas mãos, Ele as confiou nas suas mãos. Eu quero que você entenda isso. Todos nós temos responsabilidade, maior é a responsabilidade daquele que assumiu. O Senhor confiou em você, para você cuidar dessas pessoas. Às vezes a pessoa vira as costas para a fé, vira as costas para a igreja, vira as costas para os irmãos. Sabe, meus irmãos, o Senhor trata conosco, mas quando Ele vier tratar com você, saiba que Ele está fazendo isso, é porque Ele te ama. Amém? Então os remédios às vezes não são bons, as ministrações às vezes não são boas, do jeito que a gente quer. Eu queria que pudesse falar de vitória para mim, prosperidade, mas as palavras às vezes é como remédio, não é bom, às vezes não é gostoso. Vai tentar dar remédio para uma criança, vai tentar dar remédio para a Elisa, para você ver, ela não quer saber não, mas faz o quê? Cura. Remédio cura, tira a infecção, baixa a febre, assim, remédio é para isso. A palavra de Deus traz cura na tua alma, ok? Traz cura para a tua célula.
A palavra de Deus traz cura para a tua casa e para a tua família. Agora você precisa entender. Então, é impossível podermos alcançar vitórias sem uma luta. Você está sendo preparado, irmãos. Nós estamos sendo preparados nessa época, nesse tempo que nós estamos vivendo. A igreja do Senhor Jesus está sendo preparado para um grande avivamento, para um grande crescimento, para uma grande vitória. Você pode esperar. Não pensa que toda a tribulação, toda a angústia que estamos vivendo por causa dessa pandemia, que vai ficar barato, não. Não pense que vai ficar desse jeito, não. Você vai ver o crescimento da igreja. Por mais que o diabo tenha tentado, por mais que, todos têm tentado barrar o crescimento da igreja. A igreja, o evangelho do Senhor Jesus, ele não é barrado, não existe autoridade que vai barrar o evangelho. Se o governo proibir cultos, nós vamos para dentro das casas, nas covas, mas a igreja ela vai continuar, porque a igreja é livre, nós somos livres. Você pode ter certeza, depois que tudo isso passar, muita gente vai se revelar, muita gente se revela nas crises, para o bem ou para o mal. Mas eu vou te falar uma coisa, depois que passar tudo isso, você vai ver milhares e milhares de pessoas entregando a vida para Jesus. Você vai ver as nossas células se multiplicando. Você vai ver os nossos encontros lotados. Você vai ver as pessoas entregando a vida para Jesus. Nós estamos sendo preparados diante dessa provação, diante dessa angústia que o mundo está vivendo. A igreja está sendo preparada para que quando passar isso, quando nós sairmos dessa situação, nós vamos viver momentos de crescimento e de muita conquista. Muitas vidas serão salvas. Então, quando Deus trata com você, irmão, quando Deus trata com a igreja, é para levar essa igreja mais perto dele. É para aumentar a fé dessa igreja. Não deixa a tua fé desmorecer. Quanto mais perseguiam os cristãos lá no primeiro século, quanto mais os líderes eram mortos, os apóstolos mortos, perseguidos, os discípulos, todo mundo morrendo, quanto mais se perseguia, mais aumentava a quantidade de crentes. Impossível, mata e não morre todo mundo. Quanto mais se matava, mais se convertia a gente, mais as pessoas, porque a fé contagiava todo mundo. Não pode ser, porque não tem como. Talvez se algumas pessoas, talvez tenham aí muito dinheiro, ama muita gente, mas morrer por uma causa como a de Cristo, só para quem realmente crê e tem fé. As pessoas olham e falam, não pode ser. A pessoa está entregando a vida por uma fé, morrendo por uma fé. As pessoas iam se convertendo. Então, presta atenção. Nós vamos reassumir compromissos que tínhamos feito lá atrás com o Senhor. Esse ano foi o ano da colheita. Você pode ter certeza que isso vai continuar para o ano que vem, vai se estender, nós vamos continuar ganhando. Nossa fé vai ser colocada no lugar certo, no Senhor. Não vamos estar com a nossa fé nas circunstâncias, naquilo que nos rodeia, naquilo que se apresenta diante de nós. A nossa fé estará no Senhor, sempre. Nós estaremos voltados para o Senhor e estamos sendo preparados. Você está sendo preparado para isso. Eu quero que quando tudo isso passar, olhar para você, como nós estávamos lá em cima. Paulinho era pequeno, tínhamos um conjunto, era eu, Delcio tocava bateria, eu tocava, e fazíamos aquele barulhão, tinha 3, 4 pessoas sentadas só, e eu falava assim, um dia nós vamos ter o nosso templo, um dia nós vamos conquistar, nós vamos ter muita gente sendo salva. Eu não sabia nem como ia acontecer isso, falávamos isso pela fé mesmo. E hoje eu olho para o Delcio e falo, Delcio, você lembra daquela vez? Eu olho para o Paulinho, você lembra? Olho para alguns irmãos que são daquela época, falo, você lembra que nós falávamos isso? Eu quero olhar, depois de tudo isso passar, olhar para você e saber que você está conosco e que nós vamos crescer junto, que você vai romper junto conosco, que nós vamos crescer para a glória do Senhor, vamos conquistar muitas almas para o Senhor, vamos levar muita gente para o céu, e eu vou passar, o Delcio vai passar, os pastores vão passar, outra geração virá para assumir a igreja, e a igreja vai continuar crescendo e rompendo, e vai continuar conquistando almas, e outras gerações virão até a volta do Senhor, até a consumação de todos os séculos. Amém, meus irmãos? Então é para isso. Deus te ama, Ele se preocupa.
Por isso que Ele trata com a igreja. Se você estiver fora da linha, peça para o Senhor tratar você. Senhor, eu preciso ser tratado. Ame o tratamento do Senhor, que vai te levar bem perto dele. Vamos louvar ao Senhor? Depois nós estaremos orando.